Olá, meus caros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o professor Wallace França, sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Extravagante. Iniciaremos agora o nosso módulo de Lei das Contravenções Penais, né? Falaremos aí bastante sobre a lei que está no seu edital, a Lei das Contravenções Penais, um decreto-lei antigo, né? Decreto-lei 3688 de 1941. Perfeito? Com praticamente pouquíssimas atualizações. Na verdade, alguns crimes algumas contravenções penais foram revogadas, né? Revogadas-se algumas contravenções penais. Fora isso, a estrutura da Lei das Contravenções Penais é mantida, é a mesma. Alguns doutrinadores chegam a dizer que a Lei das Contravenções Penais deveria ser toda revogada pelo princípio aí da intervenção mínima do direito penal. São condutas tão ínfimas que o direito penal não deveria se preocupar com isso. Perfeito? Pode colocar na tela. Tá aí, nossa lei. Professor Wallace França, sou policial legislativo do Senado Federal. Iremos trabalhar o Decreto-Lei 3688 de 41, a famigerada Lei das Contravenções Penais. Pequena introdução sobre contravenção penal. A referida lei traz as regras gerais e tipifica as condutas entendidas como contravenção penal, trazendo as regras que as distinguem, né, as contravenções dos crimes e delitos. A Lei das Contravenções Penais, ela foi editada na mesma época do Código Penal. O Código Penal também é na década de 40, então fizeram o Código Penal, fizeram a Lei das Contravenções Penais. Criaram estruturas diferentes para os dois. Só que o Código Penal, só para você ter uma ideia, a parte geral dele foi toda alterada em 1984 pela Lei 7.209. O Código Penal ele também tem essa estrutura de parte geral e parte especial. Parte geral que traz regras gerais e parte especial que traz os crimes. A Lei das Contravenções também é dessa forma. Ela tem uma parte geral, que traz regramentos gerais, e tem a parte especial, que traz as contravenções penais em espécie. Logicamente, começaremos aqui pela parte geral. Então pode colocar na tela. Então quando eu falo assim, ó, parte geral, artigo 1º ao 17. Parte especial, 18 a 70. Então parte geral traz regras gerais. No entanto, é bom saber que se dentro dessa regra geral aqui, da contravenção penal, for ser trabalhado algo que não existe previsão legal na Lei das Contravenções Penais, utiliza subsidiariamente o Código Penal. Tá? Utiliza-se subsidiariamente o Código Penal. Naquilo que a Lei das Contravenções Penais não toca, que ela não trata de forma diversa. Só um pequeno exemplo, a tentativa. A tentativa eu não vou me utilizar do Código Penal. O Código Penal vai dizer que a tentativa é uma causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Mas no caso de tentativa, a Lei das Contravenções Penais trabalha de forma diferente. Ela fala que a tentativa não será punível, logo não cabendo punibilidade pela tentativa de contravenção. Tudo bem? Tentativa de contravenção não é punível. Então, a Lei das Contravenções, o Código Penal é aplicado subsidiariamente? Sim. Desde que a Lei das Contravenções não trabalhe de modo diverso. Tá? Desde que ela não tenha um regramento específico. Se ela tiver um regramento específico, eu não aplico a Lei das Contravenções Penais. Perfeito? Na tela. Então, a Lei das Contravenções tem uma parte geral. Artigo 1º ao 17, que iremos aprofundar bastante, tá? E aqui vai uma boa dica de prova. Normalmente, nas questões de prova, cai parte geral. Tá? Normalmente, nas questões de prova, cai. Temos questões de parte especial? Claro que temos. Mas a maioria das questões é de parte geral. Principalmente naqueles pontos em que a Lei das Contravenções é diferente do Código Penal. Já te dei o exemplo da tentativa, o exemplo de extraterritorialidade, o exemplo de reincidência. Então, os pontos em que há uma diferença entre contravenção penal e o crime do Código Penal, isso vai cair em prova. Tá? E algumas contravenções também são boas de cair. O examinador gosta de algumas contravenções penais em espécie. Beleza? Logicamente que no momento adequado eu irei trabalhar com mais profundidade contigo as contravenções penais que mais caem, tá? Lembrando da importunação ofensiva ao pudor, já revogada, né? Depois a gente fala da vadiagem, mendicância revogada, vadiagem não, e por aí vai. Alguns pontos interessantes de prova, tá?
saber a contravenção que foi revogada é importante. Tá? Saber a contravenção penal que foi revogada é importante. Tudo bem? Na tela. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, como introdução, não vou entrar em nenhum artigo ainda, mas saber o conceito de infração penal. A infração penal é um gênero. A infração penal é um gênero da qual se subdivide em duas espécies. Ou é crime, ou é contravenção penal. Vamos lá, 2 pontos aqui. O que é delito? Né? O que é delito? Delito é sinônimo de crime. Tá? Delito é sinônimo de crime. E o que é a infração penal sui generis? Que seria uma terceira espécie de infração penal. Infração penal sui generis foi um termo cunhado pelo eminente, pelo saudoso professor Luiz Flávio Gomes, já falecido, que ele entendia que o artigo 28 da lei de drogas, o porte de drogas para consumo pessoal, era uma terceira espécie de infração penal sui generis. Porque para o artigo 28 não há pena privativa de liberdade. E veremos que para crime há pena privativa de liberdade. Para contravenção é prisão simples ou multa. E aí lá para o 28 não tinha isso. Logo ele disse que era uma terceira hipótese. O Supremo veio e disse o seguinte, ó, não é. É crime. O 28 é crime. Ok? O 28 é crime. Então, pelo conceito, o conceito de infração penal é adotado o conceito dicotômico ou bipartido. Quando eu pego o termo infração penal e quero dividir em espécies, aí eu me utilizo de um conceito dicotômico ou bipartido. Eu subdivido em duas espécies. Mas quando eu vou trabalhar o conceito interno de infração penal, ou de crime, também vale para o crime ou para a infração penal, aí é um conceito tripartido. É o chamado conceito analítico de crime. O conceito analítico de crime, crime é fato típico, ilícito e culpável. É o conceito tripartido. Então não confunda com as espécies de infração penal. Então, em relação à infração penal, quando eu subdivido em duas espécies, são duas, não são três. Em alguns países, o conceito de infração penal é subdividido em três: crime, delito e contravenção. No Brasil, ou é crime que é delito, ou é contravenção. Só dois. Então, em relação à subdivisão da infração penal no Brasil, adota-se um critério dicotômico ou bipartido. Em relação ao conceito, estudar o conceito de infração penal, analisando internamente e não subdividindo em espécies, aí é um conceito tripartido. É fato típico, ilícito e culpável. Tudo bem? Na tela. Esse é um ponto interessante que pode te confundir na hora da prova. Ok? No Brasil, vou apagar aqui a tela para não atrapalhar. No Brasil, o conceito de infração penal foi subdividido em duas espécies, sistema dicotômico. Infração penal é o gênero, e as espécies são ou crime ou contravenção penal. Tudo bem? Aqui já temos uma questãozinha de prova. Tá? Não erre mais essa questãozinha de prova. Tem que vir para a caneta para passar, né? A diferença entre crime e contravenção não é ontológica, mas axiológica. Que isso, professor? Isso aqui é uma frase de um doutrinador. A frase, qual é o significado dessa frase? A diferença não é ontológica, mas axiológica. Quando eu falo em ontologia, estudar a essência, o significado profundo, não existe diferença na essência de crime e contravenção. Na essência não existe. Não tem como eu olhar para uma conduta e falar, não, só olhando para a conduta eu sei que isso é crime, eu sei que isso é contravenção. Na sua essência, não.
A diferença é axiológica, é de valor. A conduta é valorada pelo direito, e o direito que determina. É o direito que vai dizer, é a lei que vai dizer. Isso é crime, isso é contravenção. É a lei que vai dizer. Por isso que a diferença não é ontológica, mas axiológica. É o direito que vai valorar condutas. E essas condutas, elas podem ser valoradas ora como crime, ora como contravenção penal. A exemplo da importunação ofensiva ao pudor. A conduta de importunação ofensiva ao pudor não virou totalmente crime, mas uma parte dela virou crime. Virou importunação sexual. A importunação ofensiva ao pudor, parte dessa conduta virou crime. Que era contravenção, virou crime. Jogo do bicho é contravenção. Mas existem projetos de lei querendo transformar o jogo do bicho em crime. O jogo do bicho viraria crime. Percebeu a ideia? Então, é o direito, é a lei que vai dizer. A diferença não está na essência, mas é o valor que o direito dá. Engraçado que, na década de 40, sob os auspícios aqui de Getúlio Vargas, tiveram a falsa sensação de que seria possível colocar todos os crimes dentro do Código Penal e todas as contravenções dentro da Lei das Contravenções. Na época ocorreu, já existiam códigos anteriores, mas foi uma ideia de unificação mesmo. Tivemos uma ideia de tipificação na época de Vargas. Para você ter uma ideia, existiam algumas leis esparsas anteriores e tem um projeto da década de 30 que é mais ou menos parecido com a CLT. A CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas, pegou várias leis e juntou. Também tem um projeto nesse sentido, de consolidação das leis penais. E depois fizeram o seguinte, não, vamos criar um código. Vamos atualizar tudo e criar um código penal. Então a ideia era colocar todos os códigos, todos os crimes no Código Penal e todas as contravenções dentro da lei das contravenções. Porque a lei define. Acontece que crime, tivemos diversas alterações e leis esparsas criando crimes. Leis esparsas criando crimes. O tráfico de drogas estava no Código Penal. Saiu em 76 pela Lei 6368. Aí tem o Estatuto dos Armamentos, crimes do ECA, crime ambiental, tortura, abuso de autoridade. Então, diversas e muitas crimes de licitações, muitas leis esparsas criando crimes. Só que esse movimento não aconteceu com contravenção penal. Praticamente não temos leis criando contravenções penais. Praticamente não temos. Temos duas no máximo. Uma relacionada à contravenção de jogo do bicho, foi criado um outro decreto só para jogo do bicho, para crimes de loteria, melhor dizendo, contravenções penais que envolvem loteria. E tem mais uma leizinha, se não me engano é 5553, que trata da retenção dolosa de documentos, que é uma contravenção penal também. Fora isso, muito pouco, é raro achar uma lei especial que criou uma contravenção, porque o Brasil tem a sensação de criar crimes. Não, tem que criar um crime. Até dentro do legislativo não se conhece muito contravenção. Então se fala assim, não, vamos criar um crime para isso. Então as leis esparsas, em regra, criam crimes e não contravenções penais. Então a maioria das contravenções penais estarão onde? Dentro da lei das contravenções penais. Tá? Dentro aí da lei das contravenções penais. Contravenção penal é aquilo que a lei define que é. Tudo bem? Na tela. Sinônimos de contravenções penais. Sinônimos aí de contravenções penais. Crime formiga, delito liliputiano. Para quem lê o livro, acho que saiu até um filme, né, das terras de Lilliput. Que liliputiano, terra de Lilliput, onde tinha lá meio homens, né, homens praticamente anões, né, praticamente menores. E aí a contravenção penal seria o quê? Seria o crime menor. Comigo. O crime menor, o crime formiga, o crime anão, o crime vagabundo, o delito liliputiano, aquele delito de menor. Lembrando que contravenção penal, ela entra dentro do conceito de uma infração penal de menor potencial ofensivo e vai para o juizado especial criminal. Lei 9.099 de 1995. Tá? Vai seguir o rito dos juizados especiais criminais. Na tela. Então, sinônimos de contravenção penal. Na tela, por favor. Crime formiga, delito liliputiano, crime vagabundo e crime anão. Então, esses termos significam contravenção penal. Tá? Estamos a falar de contravenção penal. Perfeito? Tranquilo? Vamos adiante, vamos seguir. Temos mais coisa para falar aqui. Muita coisa interessante na tela. Tá aí, ó. Contravenção penal é uma IMPO. Contravenções penais e crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. É uma infração
penal de menor potencial ofensivo. Vai seguir o rito da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Como vai para o juizado, alguns pontos interessantes aqui sobre contravenção penal. Vai para o juizado. Como vai para o juizado, é muito difícil chegar a uma condenação por contravenção. É muito difícil, porque vai para o juizado. Isso quando fica na delegacia mesmo. Contravenção, às vezes não vale a pena. Algumas vai para frente, não todas. Algumas acabam indo para frente, não todas. Então, quando não fica na delegacia, o juizado temos diversos institutos despenalizadores. E às vezes nem chega na delegacia. Uma pessoa pratica uma contravenção, você acha que alguém vai na delegacia falar por que praticou contravenção? Não vai, o jogo do bicho está aí. O jogo do bicho está aí. Né? Tivemos aí o grande exemplo de um mega cantor da antiga, de pagode, que perguntaram para ele como é que era o jogo do bicho, né? Aí ele, toda quinta-feira, todo dia eu faço meu joguinho, faço minha fezinha, já ganhei muito, né? Às vezes eu ganho, às vezes eu dou também o que eu ganho e tal. Aí ele falou assim, tá, mas você não acha... O que você acha isso? Isso aí que é errado e tal? Mas é ilegal? Nem sabia que era ilegal. Porque assim, é muito comum, né? Muito comum. Jogo do bicho, inclusive, tem na internet. Se você olhar na internet, hoje é feito pela internet. Né? Tem até pela internet o jogo do bicho. E continua sendo uma contravenção penal. Tá? Continua sendo errado. Tá? Jogo do bicho é contravenção penal. Continua sendo, tá bom? Não foi, revogado. Não, continua sendo. Beleza? Na tela. É uma infração de menor potencial ofensivo. Diferença entre crimes e contravenções. A diferença entre crimes e contravenções. Primeiro, uma boa diferença aí relacionada às penas. Crime para crime, eu tenho pena de reclusão e detenção. Tá? Para crimes, eu tenho pena de reclusão e detenção. Lembrando, reclusão é aquela pena que... Isso vai estar no próprio crime, tá? O próprio crime, 121, reclusão. Tal crime, detenção. Abuso de autoridade, detenção. O próprio crime vai trazer ali a pena. Maus tratos, detenção. Ok? Então, ora reclusão, ora detenção. A reclusão, como regime inicial de cumprimento de pena, admite os regimes fechado, semiaberto e aberto. Fechado vai para a penitenciária, semiaberto para a colônia agrícola industrial e aberto para a casa do albergado. Tá? Então, crime, reclusão e detenção. Detenção admite os regimes como regime inicial aberto e semiaberto. Não se admite o regime inicial fechado na detenção. Tudo bem? Então, regime aberto e semiaberto. Perfeito? Semiaberto, colônia agrícola industrial, aberto, casa do albergado. E na contravenção penal? As penas principais de contravenção penal é prisão simples e multa. Tá? Prisão simples e multa. Como pena principal. Logo, perceba o seguinte, a multa ela não é pena principal do crime. O crime vai ter a pena privativa de liberdade, reclusão e detenção, cumulada ou alternada com a multa. Na contravenção penal, a multa é uma pena principal. Vai ser prisão simples e multa, prisão simples ou multa, só prisão simples ou só multa. É possível contravenção penal com pena só de multa. Sim, sem problema. Está previsto na lei. Temos contravenções penais com pena só de multa. E quando a contravenção penal tiver pena só de multa, não cabe habeas corpus sobre essa contravenção penal, não vai caber prisão preventiva, porque não tem pena definitiva, logo não tem pena cautelar. Não tem prisão definitiva, logo não tem prisão cautelar. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Então, contravenção penal, prisão simples e multa. No caso de prisão comum, o trabalho é facultativo para os presos provisórios, que é somente trabalho interno, e para os presos políticos. Isso aqui é uma regra de LEP. Depois eu vou chegar nessa regra. A prisão simples é sem rigor penitenciário e será em regime semiaberto ou aberto. Não é detenção, tá? Não é detenção. A prisão simples, no Brasil, deveria ser criadas estabelecimentos para cumprimento de prisão simples. Não tem. Não tem estabelecimento para cumprimento de prisão simples.
Ou é estabelecimento especial para cumprimento de prisão simples, nunca vi falar. Ou uma seção especial da prisão normal, da prisão comum. Mas desde que seja casa do albergado ou colônia agrícola. Por quê? A prisão simples, ela será somente no semiaberto ou no aberto. Ou será uma seção especial no semiaberto, colônia agrícola industrial, ou uma seção especial do aberto, casa do albergado. Ou um estabelecimento próprio para a prisão simples. Ou é um estabelecimento próprio para a prisão simples, ou é uma seção especial do regime aberto e semiaberto. Tudo bem? Na tela. Por isso que eu coloquei a seguinte frase aí, ó. A prisão simples é sem rigor penitenciário, enquanto que a prisão comum é com rigor penitenciário. E será em regime semiaberto ou aberto. Ou é um estabelecimento, ó, será em estabelecimento especial para a prisão simples, ou em seção especial da prisão comum. Colônia agrícola semiaberto, casa do albergado aberto. Desde que seção especial, né? Desde que fique separado. Ok? Na prisão comum, o trabalho é obrigatório. Na prisão especial, o trabalho também, contravenção penal, o trabalho também é obrigatório. Na prisão comum, temos exceções. Quais são? Preso provisório. Preso provisório, o trabalho não é obrigatório. E o trabalho do preso provisório é só interno, ele não pode trabalhar externamente. O preso em regime fechado pode trabalhar externamente, em serviços de obras públicas. O preso provisório não pode, só trabalho interno. Mas o trabalho do preso provisório é facultativo, porque ele é provisório ainda, né? Não posso obrigar ele, porque recai sobre ele uma presunção de inocência. E o preso político, né? Preso político é trabalho facultativo também. E nas contravenções? Nas contravenções, contravenções penais até 15 dias, tá? Contravenções até 15 dias é caso de prisão, trabalho facultativo. Okay? Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei na tela, tá aí, ó. Se a pena não ultrapassa 15 dias, o trabalho é facultativo. Em caso de contravenções, tá? Prisão simples. Em caso de prisão simples. Aqui é prisão comum e aqui em cima é prisão simples. Prisão simples até 15 dias é trabalho facultativo. E para a prisão comum, é facultativo para preso provisório e para preso político. Tá? Preso provisório e para preso político. Show de bola. Continuando. A lei das contravenções traz algumas penas acessórias. Tá? Vamos falar aqui das penas acessórias. Isso aqui alguns doutrinadores entendem que algumas delas são inconstitucionais, mas vamos comentar aqui rapidamente. As penas acessórias são publicação da sentença, criar vergonha para o cara, e algumas interdições de direitos. Enquanto que a lei das contravenções trabalha como penas acessórias, o Código Penal trabalha como pena substitutiva, né? Algumas interdições de direitos, PRD. Ou algum efeito da sentença, né? Como efeito da sentença penal. Efeito de sentença penal, efeito de perda do cargo. Aqui na lei das contravenções é trabalhado como pena acessória. Tudo bem? Na tela. Vamos lá. Pena acessória são publicação da sentença. Publica ela. Publica ela para criar vergonha para o cara. Tudo bem? Isso aqui não tem no Código Penal, tá? Publicação de sentença. Na mídia. A publicação na mídia. E interdições de direitos. Primeiro, incapacidade temporária para profissão ou atividade, cujo exercício dependa de habilitação especial. Licença ou autorização do poder público. Na interdição número 1, prazo 1 a 2 meses. 1 a 2 anos, melhor dizendo. Por 1 a 2 anos. O condenado por motivo de contravenção cometida com abuso de profissão ou atividade com infração de dever a ele inerente. No Código Penal tem lá também. Isso aqui como PRD. E a suspensão dos direitos políticos. O condenado à pena priva de liberdade enquanto dure a execução da pena ou aplicação da medida de segurança detentiva. Isso aqui também tem para os crimes, tá? Também tem para os crimes a suspensão dos direitos políticos. Alguns entendem que é perda, né? Para sentenças condenatórias transitadas em julgado. Que é só conhecer o 12, tá? Penas acessórias é só conhecer o 12. Agora um ponto interessante. Limite das penas. Limite das penas. Qual é o tempo máximo de cumprimento de uma pena privativa de liberdade? Cuidado, não é 30 anos. Agora é 40. Era 30, passou para 40. O pacote anticrime com vigência a partir de 23 de janeiro de 2020
alterou o limite máximo de cumprimento de pena de 30 para 40 anos. Essa pena de 40 anos é o limite máximo de cumprimento. A pena aplicada pode ser maior, 200, 300. E na hora de aplicar progressão de regimes, benefícios de execução penal, os benefícios são aplicados conforme a pena aplicada. Então, por exemplo, vou progredir de regime, progressão, 30%, crime reincidente em crime cometido com violência, grave ameaça, 30%. 30% de 40 anos ou 30% da pena aplicada? A pena aplicada foi 200. 30% dos 200. 60 anos. Tá? 30% de 260. Beleza? Tranquilo? Entendemos isso? Os benefícios da execução penal, que normalmente se aplicam em percentual ou em fracionário, são aplicados conforme a pena aplicada. O cumprimento de pena, que será de no máximo 40 anos. Era 30, passou para 40 anos. Tudo bem? Na tela. Crimes. Para os crimes, prevê o Código Penal, em seu artigo 75, que o máximo da pena cumprida, né, será de 40 anos. Professor, pode ficar mais que 40? É possível? Sim. Quando a pessoa está cumprindo uma pena, pegou 200 anos, vai ficar quando? Vai ficar 40. Aí ele, depois de 20 anos preso, ele vai lá e pratica outros crimes. Preso. Pratica crime. Mata alguém na cadeia. Aí ele pega mais 100 anos. A partir desse ponto aí, a pena que falta para ele e a nova pena, ela será unificada. Ela é unificada. E aí ele cumpre, a partir desse... Já cumpriu 20, ele pode ficar mais 40, a partir desse ponto inicial. Ou seja, ele pratica um novo crime, unifica a pena, aí reinicia aqui o prazo máximo de 40 anos de cumprimento de pena. Então pode ficar mais de 40, né? Quando pratica crimes na execução. Tá? Quando pratica crimes na execução da pena. Beleza? Na tela. Show de bola. Tá aí o 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. O tempo de cumprimento não pode ser superior a 40 anos. E contravenção penal? Contravenção penal, questão de prova, porque se é diferente, temos questão de prova, né? Tem uma questãozinha boa de prova aqui, porque é diferente do Código Penal. E é diferente, inclusive, com uma atualização do Código Penal, né? O Código Penal era 30, passou para 40. Contravenção penal, o tempo máximo de cumprimento é de 5 anos. Tá? Contravenção penal, o tempo máximo de cumprimento é de 5 anos. Previsão do artigo 10. Artigo 10 da Lei das Contravenções Penais. Crime, 40. Tá? Crime, 40. Contravenção penal, 5 anos. Tudo bem? Lembrando que o tempo máximo de cumprimento é 40. Posso aplicar uma pena perpétua para ele em abstrato? Não. A pena perpétua ela é proibida. A pena perpétua é proibida. Professor, mas se ele fica praticando crime sem parar, se ele fica praticando crime sem parar, vai ficar preso. Perpetuamente, até terminar o prazo, até morrer, né? Porque está praticando crime. Se o cara continua praticando crime, ele fica preso. Mas se ele pratica vários crimes e aí ele é condenado, aí é no máximo 40. A pena perpétua é proibida. Lembrando que a Constituição Federal, salvo engano, é o inciso 43, admite a pena de morte em caso de guerra declarada, mas não admite, nem excepcionalmente, a pena perpétua. A pena perpétua não é admitida nem excepcionalmente. A pena de morte é admitida excepcionalmente. Tudo bem? A perpétua, não. Na tela. Tá aí o nosso artigo 10, né? Artigo 10. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos. Nem a importância das multas ultrapassarem 50 contos, né? Antigamente era contos de réis. Os contos de réis. Então, prisão simples não pode ser superior a 5 anos. Pena privativa de liberdade, crimes, não pode ser superior a 40 anos. Temos aqui uma questão de prova? Com certeza, né? Com certeza as questões de prova, elas buscam, né, pontos diferentes, e aqui temos um ponto em divergência com uma atualização do Código Penal. Então, muito provável de ser uma questão de prova. Perfeito? Vou terminar esse bloco aqui. Espero você no próximo bloco. Tchau, tchau.